Oi, pessoal. Todos enxergam? Preciso de um oi. Oi, oi, dá pra ouvir? Oi, gente. Tá, ótimo. Vou chamar a Fátima então. Tô super empolgada. Bom dia, bom dia, bom dia. Oi, Ah, Cida! Tudo que bem? prazer. Ai, querido, o prazer é todo meu. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, Marta. Eu te sigo. Eu gosto demais das coisas que você diz, que você posta. E ultimamente eu estou muito feliz com algumas coisas que você anda fazendo uma mãe e um filho que são amigos, entraram no meu coração, que eu queria poder ajudar mais, mas eu estou muito longe. E te Legal. agradeço mais por isso. Gente, bom dia para vocês, tá? Muito feliz de vocês estarem aqui. Querida. Então, assim, Fátima, primeiro eu queria te dizer que é um prazer enorme que acho que hoje, infelizmente, nós temos horários muito diferentes aí, né? Tu e nós do Brasil e vocês aí. Então, Isso. uh, mas o bom é assim, vai ficar gravada essa live, todo mundo vai conseguir assistir. Tem muita gente que tem vontade de te conhecer de perto, né? Quem é desse mundo atípico te admira muito por todo o teu trabalho, pela tua garra e pela tua história. Então, assim, a ideia hoje seria justamente a gente te ouvir um pouquinho, tá? Porque tu é uma pessoa que é inspiração para nós que trabalhamos com as crianças atípicas e especialmente para os pais atípicos. O que, que acontece no consultório? A gente tem muita gente que desesperançosa. Uhum. Será que meu filho vai falar? Será que o meu filho vai conseguir ter uma troca bacana comigo? Será que o meu filho vai ser feliz? Né? Que é a grande questão. E a gente fica em dúvida, e tu passou por essa experiência, assim, né? De ter tido um diagnóstico, em princípio, muito devastador, Com certeza. e com crescimento e com muito esforço, a gente viu que o Edinho é hoje quem ele é, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouco de como foi essa trajetória e especialmente que tu passasse assim para essas famílias uma frase ou uma mensagem de não perder a As- esperança, de não desistir. Tá? Então, assim, a Fátima é espetacular, ela vai se apresentar rapidamente para quem não conhece, que eu duvido que alguém aqui não conheça. Olha, Luísa, querida. Oi, Luísa. Luísa, você está aqui, meu amor. Luísa, olha, eu amo você, você sabe disso. Eu amo o Rodrigo. A gente está junta, tá, A gente amiga? tá junto. A gente tá batalhando, vai dar tudo certo. Obrigada, Marta. Obrigada. Imagina, a advogada da Luísa é uma pessoa espetacular. Tá Ai, todo mundo também conhecendo o caso do Rodrigo. Ela tá. Tatiane, pessoa incrível. 4 anos, ela também não larga a mão da Luísa. Isso é E raro. é raro. A gente... É raro, mas a gente tá com um grupo que espero que dê certo. Amém. Tá? Então, assim, a Fátima escreveu um livro, só para parar de introduzir e deixar ela falar, que todo mundo quer te ouvir, não a mim. Que é um livro que foi um dos primeiros livros que eu li, não técnicos, tá? O livro escrito por uma mãe que não é médica e que conta uma história linda. Então, assim, eu sugiro que esse livro seja lido por todo mundo, porque o que ele nos dá é a coisa mais importante, que é, assim, a esperança, a confiança, a fé de que a gente tem que ir até o fim tentando, tá? Então, agora eu passo a palavra. De novo, te agradeço imensamente essa oportunidade, tá? E gostaria que tu nos contasse
como é que foi a tua trajetória e o que que tu fez para chegar, para o Edinho chegar onde ele chegou? Ai, que lindo, Marta. Obrigada por essa introdução, obrigada por falar do livro, porque foi justamente isso. Eu senti falta de literatura que explicasse o que estava acontecendo, né? Dentro de casa, as emoções que a gente tem. Mais ou menos, nós mães, né? Os pais também, claro, nós temos umas emoções básicas de susto, de choque, de angústia, porque no momento do diagnóstico a gente não sabe o que vai acontecer, né? Principalmente se o especialista que avaliou, que deu o laudo, diz que, olha, é muito difícil, se prepara, com certeza ele não vai falar, ele não vai poder ir à escola, sabe? Faz aquela lista que a gente pensa, meu Deus do céu. Então, no meu caso, foi esse, né? O Edinho, meu filho, gente, para quem não me conhece, esqueci de me apresentar, que vergonha. Decovante. Decovante é o nome do meu marido, holandês. Eu moro na Holanda há 38 anos. Tenho 3 filhos, as 2 meninas mais velhas, neurotípicas, e o Edinho, caçula, que vai fazer, semana que vem, vai fazer 27, então quase 27 anos. É o autista que foi diagnosticado em 1999 no nível 3 de suporte, aquele com muito suporte, que a gente chamava até há pouco tempo de autismo severo. E com todos os sinais, Marta, todos os sinais, as características do autismo que a gente lê nas cartilhas hoje em dia, né? Aqueles desenhos dos sintomas, todos eles, aqueles muito desafiadores. E com isso, claro, né? Veio aquele toque para mim, porque eu era mãe de 2 crianças neurotípicas. E eu lembro da mais velha, quando a mais velha nasceu, a Moira, eu não sabia o que era ser mãe, né? Era a primeira viagem. Então, tudo que ela fazia, eu achava normal, né? Eu achava natural. Mesmo que talvez alguma coisa, imagina, se fosse diferente, eu não ia achar diferente. A segunda também, era tudo normal. E aí veio o Edinho e ele era muito diferente das irmãs. E não era porque ele era menino, não. A gente sente, né? Não é porque isso de sexo é menino, é menina. Não, ele era um menino diferente de outros meninos, de outras crianças. Eu já tinha alguma experiência, né? Como mãe, a minha mais velha já estava com 9 anos, hoje ela tem 36. A do meio tinha tem 32, tinha 5. E o Edinho diferentão. Então eu falei, tem alguma coisa diferente, tem alguma coisa que não está vendo. Só que na época, e eu ouço também hoje em dia, você deve saber disso, que ainda tem muita gente que não sabe bem o que é o autismo. Até mesmo especialistas médicos não sabem bem, até que sabem, né? Até que aprendem. E foi que eu ouvi o médico, não, pediatra, sabe o médico da família, não, a senhora relaxa, ele, né, já tem 5 anos desde o nascimento da sua filha, vamos esperar, pode, sabe, é um temporão, tanta coisa para Cada aliviar. criança tem seu tempo. Isso, e eu querendo, como mãe, né, me segurar no que os especialistas estavam falando, mas por dentro, vocês todas que são mães, pais, a gente sabe, tem alguma coisa que não está batendo. E com 1 ano e meio dele, eu tive, para mim, a certeza absoluta que era autismo, porque eu só estava começando a ler, não tinha internet ainda, mas eu estava, né, pesquisando em biblioteca, perguntando a amigos, né, que conheciam especialistas em desenvolvimento, o que estava acontecendo, e comecei a ler sobre autismo e falei, é isso, meu filho é autista. E consegui, por coincidência, consegui até para a época, rapidamente, o diagnóstico, com quase 3 anos. Ele tinha quase 3 anos, mas naquela época foi rápido. Tu não conhecia nenhum autista? Não conhecia nenhum Tá. autista. Porque eu venho de uma época, gente, que o autista, assim como a pessoa com deficiência, ficava em casa.
porque ela tinha muita, não só os autistas, mas pessoas com deficiência, muitas vezes também têm um transtorno do processamento sensorial. Muitos estímulos se desregulam. Então, seus pais pensam que é melhor deixá-los em casa, é natural, pensa assim. Até que a gente fica sabendo que é justamente esse hábito de levá-los, né, para conhecer as coisas, as ruas, os parques, enfim, que vai fazendo com que se acostume. Tudo aos pouquinhos, né? Com o Edinho foi tudo passinho de formiguinha. A gente ficava numa festa 5 minutos e ia embora. Mas 5 minutos ele via que tinha um ambiente com algumas pessoas que ele conhecia, não conhecia, e eu fiz isso em muita coisa. Só que eu fiz isso depois que eu me levantei, tá, Marta? Eu Conta não nasci. isso pra gente um pouquinho, assim. Como é que, quando tu descobriu, como é que foi teu processo de luto inicial, assim? Foi bem difícil, porque, como eu disse antes, eu não tinha referência, eu não tinha referência de mães autistas. Eu era a única, que eu soubesse na época, a única mãe de uma criança autista. Eu ouvi, inclusive, desculpa, de uma das médicas da equipe, né, desse médico, que o Edinho era 1 em 1000. O autismo acontecia, né, a cada 1000 casos. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nesse mundo todo eu vou ter 1 em 1000, né? É especial, porque é 1 em 1000, e ao mesmo tempo, nossa, é muito difícil, o que é que eu vou fazer? E então isso me abalou de uma certa maneira, eu me senti muito sozinha, sabe? Muito sozinha mesmo, apesar, né, de sempre ter tido muito apoio do meu marido, né, de alguns amigos, da avó dele, a minha sogra, já falecida, que foi uma pessoa sensacional. Enfim, eu me senti assim, o que eu vou procurar? Para onde eu vou? Nenhuma escola queria o Edinho. Nenhuma escola. Primeiro diziam que sim. Não, não tem problema. Traz ele aqui para conhecer a escola. Aí conheciam o Edinho e ele, né, com toda aquela bagagem do autismo nível 3, eles diziam, olha, realmente, infelizmente, não temos condições de manter o seu filho aqui. Então, ele foi assim, fomos obrigados a buscar uma escola especializada, que era o único local onde ainda tinha um pouco de experiência com crianças autistas e outras deficiências. Então, foi tudo muito difícil. Eu passei os primeiros anos, como eu falo no livro, eu sou muito transparente, sabe? Eu não escondo nada, eu digo tudo, porque senão não faz sentido. Não faz sentido contar só as coisas boas, como se eu sempre tivesse sido uma mãe, sabe, plena, forte, apesar dos, né, reveses, não. Eu fui muito deprimida, eu já estive muito deprimida, eu me senti fraca, impotente, a angústia de não saber como seria o futuro dele e o que iria acontecer com eles quando eu não estivesse mais aqui, né, o meu marido, que era uma das maiores preocupações do mundo. E com isso eu estava, né, afundando de um modo que, de repente, falei, eu não posso continuar assim. E um vizinho meu, maravilhoso, ele já estava com quase 100 anos hoje em dia, eu lembro, ele já era bem idoso. Uma vez eu estava no shopping, né, no shopping, um shoppingzinho da cidade, estava andando, de repente esbarrei com ele olhou para mim, ele falou assim, que cara é essa? E levantou meu queixo. Eu estava olhando para baixo, eu estava tão, sabe, fisicamente eu estava para baixo, eu estava olhando para baixo. Ele falou assim, quero isso não. Ele adorava o Edinho, né? Ele não se importava com os gritos, com as coisas do Edinho. E isso me deu um estalo. Eu estou olhando para baixo, gente, isso não é bom. Isso não é bom para as meninas, isso não é bom para mim, para o Edinho não é bom para ninguém. E aí eu comecei a trabalhar em mim, Marta. Acho que acho que o Edinho já tinha uns 4 anos, estava numa fase assim muito difícil. Até os 9 foi mesmo nível 3, foi muito difícil. Ele não era verbal, enfim. E aí Até os 9 ele não era verbal. aos 6 e meio, ele falou mamãe com 6 anos e meio. E aí era assim, era comida, né?
Não, biscoito era o que ele gostava. Biscoito, era bola, nariz, tem coisa com nariz, umas coisas que às vezes nem tinha nada a ver. Enfim, umas palavrinhas. Com 9, 10 anos, ele começou a fazer frases assim, Edinho comer, Edinho beber, Edinho dormir. Ele sempre na terceira pessoa, como se ele fosse, você deve conhecer isso, né? Como se fosse um coadjuvante da vida dele, como se fosse uma outra pessoa. E só aos 12 anos, olha só, ele começou sabe, a formar frases de uma maneira mais típica. E foi um processo assim muito lento, mas a gente nunca desistiu, né? A gente vibrava com cada vitória dele, com cada pouquinho, cada passinho que ele dava. Então, nessa fase ainda muito difícil, só para arredondar, nessa fase muito desafiadora, eu comecei a me colocar no lugar dele. Eu falei, como é seu Edinho? Como é ser o meu filho? Aí eu comecei a imitar o Edinho. Quando ele ficava no chão, ele estava sempre no chão, deitado de lado, e a gente vê isso nos vídeos hoje em dia muito, né? Eles buscam o chão. E Eu quero te interromper um segundo, te peço desculpa claro, para não deixar passar duas coisas. Primeiro, tá. assim, esse senhor que um dia te olhou e falou, levanta a cabeça que tu tem que olhar para cima, isso eu acho que é um marco, assim, para pais, né? Porque, assim, outro dia eu tava falando com uma mãe, tá? Com uma mãe de autista que tá começando a ensinar o filho a falar, agora ele tem 22 anos. E a gente começou a conversar, ela faz esse método de RPM, né, da soma, que é de soletrar, enfim. E ela me falou o seguinte, Marta, não adianta tu querer fazer curso da soma sem fazer a masterclass, que fala simplesmente sobre acreditar. Se você continua achando que não vai dar, que não vai conseguir, que meu filho não tem condições, Isso o método não vai funcionar. não vai. Então, você, antes de aprender qualquer método, você tem que fazer essa masterclass, que assim, o seu filho vai conseguir. Você tem que acreditar que o seu filho vai conseguir. Então, esse é um ponto que eu acho que é um divisor de água. Muito. Que bom você pontuar isso, Marta. Você disse tudo. O que essa pessoa falou para você resume aquilo que realmente me impulsionou, né, para acreditar no meu filho. Em primeiro lugar, eu queria ver o que ele sentia, porque ele não comunicava, né? O que aquilo significava para ele, o que ele via, o que ele podia estar sentindo. E hoje, coincidentemente, eu fiz um texto, depois vai lá ver. Já estou recebendo stories das pessoas que estão gostando. E eu digo mais ou menos assim: não fique triste por não ter um filho normal, mas simplesmente, né, olhe para o todo que ele faz, né, para o tudo que ele é, para aquilo que ele está conseguindo. Fique feliz por ele. Claro. E aí eu lembro disso, que quando eu estava no parquinho e que eu, às vezes, né, ficava chorando porque eu estava vendo ele se esquivando das crianças ou não querendo brincar, né? As crianças queriam brincar com ele não queria brincar. Mas ele estava rindo. E eu estava chorando. Uma coisa, sabe? Quando a gente fala do mindfulness, o que está acontecendo agora? Você vai ver, está batendo. Ele está feliz, eu estou infeliz. Tá cortando um pouco o teu áudio. Ah, Não sei se tá cortando para todo mundo. eu ainda estou me ouvindo. Tá, vamos segue, vamos ver se dá certo, porque tava cortando. Ó, tem bastante ruído. Tá, vocês estão me ouvindo, pessoal? Dá um joinha para a gente ver se tá. Estão ouvindo. Tá, Que vamos bom. seguir. Ótimo. Então, o que eu estava falando era isso, que eu precisava mudar, eu precisava ver o autismo, enxergar além do autismo. Foi um dos primeiros textos meus, né?
Inclusive, seria Enxergando Além do Autismo, o título do meu livro, mas acabamos, a editora preferiu Caminhos do Espectro, porque se a gente só vir o autista do jeito que ele aparece para as pessoas neurotípicas, nós vamos ver só comportamento errado, estranho, esquisito, uma fala, uma entonação, um andar, o não olhar nos olhos. Então, a gente vai ver uma série de defeitos que não são defeitos, são características, e a gente vai deixar de ver o resto. E foi desse jeito, decidindo ver o resto, né, do Edinho, além do autismo, que eu comecei justamente a fazer isso que você disse, a confiar nele. Falar, não, sabe, vai dar certo. Porque se a gente começa a fazer alguma coisa achando que não vai rolar, né, que o filho da Fátima é 1 em 1 milhão, para mim não vai acontecer. Então, a gente já está assumindo uma postura, né, imperceptível para a gente, mas talvez, né, que possam captar, que os autistas possam, que nossos filhos possam captar, de que estou aqui, mas não vai Nem dar certo. ela acredita em mim, né? Nem Nem a ela minha acredita em mãe acredita que eu vou conseguir. a deusa, né? Porque nós somos as deusas. Claro, Então, simplesmente claro. não começa a brincar com seu filho ou fazer alguma coisa, a trabalhar, a treinar, achando que não vai dar certo. Começa brincando. Eu vou entrar para brincar, eu vou entrar para fazer ele ter vontade de interagir. E deixa a coisa, né, fluir um pouco. Eu gosto muito das terapias naturalistas, porque elas mexem muito com isso, sabe, Marta? Eu fiz a formação do Play Project, Ah, tá? oh, Que é do Solomon, que é isso, né? Como os pais conseguem entrar na vida dos filhos. E que vem lá da teoria do Greenspan, que fala isso. Se você não conseguir, a primeira coisa é seguir a liderança e se interessar pelo que ele está se interessando. Daí a e gente começa a conectar. olha, estou vendo aqui, passou Pablo Naves, diz que a importância da participação do pai. Que bom você falar isso, Pablo. Olha, os Verdade. pais, coisa tão importante em tudo, não só para as crianças, mas essa parceria, né, com a mãe, dar aquela atenção também, e a criança sentir que ela tem duas pessoas ali lutando por ela. Obrigada por esse comentário, tá? É Fala. verdade, a gente fala muito das mães e a gente não fala dos pais, e essa é uma verdade absoluta, né? Exato. A gente tem que falar dos pais, os pais são fundamentais, né? Tá, então Exatamente. aí, segue, nos conta. Daí tu começou a entender, querer olhar o mundo a partir do olhar do Do Edinho. Edinho, o que que ele gosta? Quais são os momentos em que ele se sente mais feliz, mais à vontade? Eu comecei a anotar tudo, sabe? No caderno, era um logbook. Logbook é para o pessoal, né? Para os millennials, que é um caderno onde você escreve. Eu fazia todo dia e os momentos, se tinha algum momento em que ele estava melhor, eu percebi. Quando ele chegava da escolinha, ele adorava aquela escolinha, né? É especial e tal, mas ele gostava. Só que era tanta coisa, tanto estímulo, que quando ele chegava em casa, não era o melhor momento para levar para a terapia, porque a cabecinha dele estava cheia. Aconteceu tanta coisa na escolinha, coisa boa, tá? Não era coisa ruim, mas muita coisa. E o sensorial dele não aguentava. Então, eu tentava, depois que eu percebi isso, eu comecei a tentar a terapia nas últimas horas, né? Pedir para fono, para TO, enfim, os terapeutas, se podia marcar a última hora, porque aí, digamos, meio-dia, 1 hora ele estava em casa, ele se recompunha, né? Se recuperava Todos de os tudo que estímulos, todos os estímulos. a gente pegava a última hora das terapias. Tudo isso acontece quando a gente observa, sabe? Porque, claro que era mais fácil. Para mim, como mãe, pega da escola como para terapia. Mas o que era melhor para ele? E eu comecei a pensar assim em tudo, Marta. O que é melhor para ele? Né? Ele não queria brincar com o priminho, não queria brincar, mas estava feliz? Então tá, a gente tenta, né, numa outra situação, e conversava com mim, olha, não é que ele não gosta de você, não, né? Ele é autista, já
Titia já explicou, é difícil, sabe? Boa, para que não tivesse também esse, né? Que, é chato, é estranho, não quer, então não vai acontecer nunca mais. Não acontecia. Mas um dia começar a acontecer como realmente, né, aconteceu. Então, tudo muito, muito devagar, sabe? Com muito coração. Essa naturalista da gente usar primeiro a intuição, o coração, depois, né, a técnica, eu acho que funciona muito bem. Porque a gente precisa de especialista e a gente precisa, sabe, de alguém que diga, olha, você está fazendo bem, mas faz de jeito, sabe? Faz de outra maneira. E fascinante o que estava acontecendo, que quando a Edinho recebeu, acho que 2, 3, naquela época ainda também não tinha o D5, era o D4, Manual Psiquiátrico 4, que definia como o PDD-NOS, né? O transtorno global Do desenvolvimento. desenvolvimento. Pervasivo. Então, isso, que era o nível 2, nível 3, não era aquele autismo nível 2, 1, não era mais o 3, e sem o que eles achavam no início, que o Edinho teria uma deficiência intelectual, que ficou comprovado que não tinha. Isso é um outro ponto, né? Quando tu faz um diagnóstico de um autista não verbal, presume-se que ele tem deficiência intelectual. E isso não é uma verdade. Não é. A maioria das vezes, o não verbal, ele tem uma dificuldade motora. Sim. A questão é motora, é de praxis, e não é cognitiva. Então, assim, tirem da cabeça esse preconceito de que um autista não verbal, ele não tem condições intelectuais. Exato. Isso aí já bota os pais lá para baixo. Ah, não, ele nunca vai conseguir. Não vai. Não é? Falar. É isso mesmo, é a primeira coisa. E eu, na verdade, eu já estava de boa, porque a minha cabeça já mudou antes da Edinho, aquele ano, entre os 4 e 5 anos, ainda no nível 3, eu falei, não, eu tenho que mudar minha cabeça, senão vai ficar todo mundo infeliz, né, aqui em casa. E aí eu comecei a aceitar no coração, aceitar de boa que o Edinho não fosse mais falar, né? O especialista e é praticamente possível, depois dos 5 anos, o autista, né, principalmente nível 3, falar. Então, eu estava de boa. Falei, não, vou ser feliz de qualquer jeito, sabe? Eu vou ter um jeito de lidar com isso. Só que eu não ia deixar de falar com o Edinho porque ele não falava. Então, eu usei imagem, eu segui a visual que a escola usava para fazer, né, a mesma linha de tratamento. Mesmo assim, eu nunca só mostrei, né, a imagem, eu falava, eu tentava pegar ele, chamar a atenção, falava curto, falava pausado, e nunca decidi. E, pois, você, graças a Deus, né, eu não desisti de tentar. E, né, e assim mesmo, anos de fono, eu acho mesmo essencial, justamente por isso. Quando a criança não verbal e tem problema, né, da praxis, é muito esse treinamento. Eu não sabia como treinar isso em casa, né? O Edinho também, ao mesmo tempo que ele não falava, ele não sabia soprar, ele não sabia fazer uma porção de coisa, ele tinha muito da língua para fora, sabe? Então, foi muito treinamento também com a fono para ele ter mais domínio da parte motora da boca dele, né? Exatamente. Então, tu chegasse a usar o PECS com ele, vocês usavam e dicas visuais e PECS. PECS, olha, o PECS não está aqui agora, eu acho. O PECS daquele tempo é muito engraçado, né? Primitivo, né? Sim, tudo imagina. assim, da idade da pedra. Então, hoje em dia, tá lindo.
está aperfeiçoado, está muito fácil de usar, mas a gente usava o PEX e foi uma vitória ele começar a formar a frase, né? Ele explicar que é o banheiro, na escola, em casa, tudo isso veio com o PEX. A rotina visual, já desde que ele entrou para a escolinha, aos 6, escolinha especial, 5, 6, era também tudo com imagem, em casa a gente seguia. E, inclusive, faço, né, esse à parte para quem tem medo de usar a comunicação alternativa, aumentativa, porque e é que ele não vai falar nunca. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. Pergunta à Fono e à TO como vocês podem fazer isso, esse processo de usar a comunicação alternativa e, ao mesmo tempo, não desistir de estimular a linguagem verbal, né? Porque é possível. Perfeito. E Fátima, nos conta uma coisa, como é que ele fazia de terapia, assim? Como é que era? Ele fazia Denver, ele fazia ABA, Four Time? O que na época, quando ele era pequeno, vocês faziam? Olha, foi muito difícil para, em primeiro lugar, encontrar, né, terapias. Estava tudo ainda engatinhando muito, aí vinham dos Estados Unidos, aí falavam disso, daquilo. E a aba, aqui na Holanda, tem, claro, temos, nunca foi muito popular, não sei porquê. Tem muitos lugares onde a aba não é assim o método mais usado. Sim. Mas a gente começou com o Teach, né? O Teach, que também usa muito da rotina visual, e era um método adotado na escola. Até eu descobri o Sunrise, que é um tipo time, né? Aquele método naturalista da atenção compartilhada. E foi muito bom, como eu digo no livro, até um certo ponto, quando eu percebi que o Edinho podia mais. Ele já tinha conseguido marcos de, por exemplo, ter mais contato visual, ter um pouco mais, sabe, de interação com a gente, um pouco mais de tranquilidade. Ele era muito agitado. E aí eu meio que a gente estagnou um pouquinho, e aí apareceu esse método que é americano, Growing Minds, e que mistura, muito, mistura um pouco do Sunrise, mas também com, sabe? Um pouco mais estruturado. Mais estruturado. Na verdade, é um método que tem muito a ver com Denver. É um método meio precursor. Só que no Brasil não é muito conhecido, mas não tem problema. Denver eu acho um método muito bacana. Aba também. Por que, Marta? Pessoal, né? Depois que eu fui, né, estudar autismo, porque, como eu disse antes, o Edinho já estava, né, nível 2, 1, ele não precisava de muito suporte, mas eu tinha mais tempo. Ao invés de eu voltar a trabalhar como jornalista, eu fui estudar autismo. Bélgica, Holanda tem academias sensacionais para isso. O autismo é muito divulgado aqui na Holanda, enfim. Fui estudar para poder também entender tudo, não só o Edinho, mas porque é um transtorno fascinante, é complexo. Um autista é diferente do outro, porque também envolve a personalidade deles, o meio ambiente, tem terapia, não tem terapia, tanta coisa que fica envolvida nesse processo que eu fiquei fascinada. E aí é que eu percebi que realmente, assim como eles são tão singulares, era muito difícil ter uma terapia só que fosse dar um jeito em tudo. E eu usei isso de uma forma também multidisciplinar, quando eu optei pelo Growing Minds, ao mesmo tempo usando alguma imagem, algumas situações, quando necessário, fazendo as habilidades sociais com ele em casa, porque eu sou, né, mestre em comunicação social, então a socialização, comunicação social, esse processo fui eu que fiz com ele. E antes disso, na época do 3, ele teve muita coisa, muita ajuda. Musicoterapia, arte-terapia, ecoterapia, essa, né? A Growing Mais, o Sunrise, na verdade. Tinha integração sensorial, na época não tinha, né? A integração Tinha. sensorial
começando, assim, eu nunca tinha ouvido falar, nunca. Mas a nossa fono, né, que virou amiga, né, e eu, cara, virou amiga, ela falou, olha, Fátima, tem uma amiga minha também, fono, que tinha feito uma especialização nos Estados Unidos, não sei o quê, de integração sensorial, e naquela época, para mim, era um, né, o que que é isso? E aí eu aprendi sobre tudo isso, né, todos os sentidos, estímulos, como eles entram, ou de mais ou de menos, né, dentro da pessoa que tem o transtorno, não necessariamente autistas, porque tem pessoas que têm transtorno também, né, a parte, só o transtorno, sem serem autistas, mas o Edinho tinha muito, o Edinho era, nossa, era falar em qualquer coisa, né, para essa seletividade alimentar, que ele não aceitava muitos alimentos, tinha que ser tudo pastoso. Para dormir também, tudo incomodava. E aí a gente conseguiu que ele dormisse com uma luz, uma lâmpada especial que produzia uma luz que ajudava o sono dele, junto com a melatonina também, na época ele teve que usar. Ele não suportava o toque espontâneo. Então, ele tocava a gente, ele abraçava a gente. Ele abraçava as irmãs, o pai, a mim, mas quando ele queria, se a gente tocasse nele, né, para preparar, ele tinha uma crise, ele gritava. Toca, para descobrir isso. Até hoje, ele já perdeu muita coisa, Marta, muita. Ele superou, sabe, passou por isso, mas a temperatura para ele tem que ser sempre ideal, sabe? Tem que ser 20 graus, entre 19 e 21 sempre. Então, no quarto dele, a temperatura é sempre coisada. Para ele, tem que ele não suporta. Até hoje ele não gosta. Ele diz, mãe, esse não, eu não gosto. Bom, a gente já sabe. E ele buscava objetos aleatórios. Nossa, ele tinha essa coisa de balançar. A gente tinha um balanço no jardim, ele se balançava o tempo todo. Então, era muita necessidade sensorial, às vezes hipersensibilidade, né? Barulho e tal, toque, e às vezes hipossensibilidade, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, e ele era autolesivo, heterolesivo, ele teve uma fase de se machucar ou machucar os outros? Não. Não, machucar. Ele, quando ele estava em crise, quando ele estava assim muito rígido, ele podia dar uns chutes ou empurrão, mas não era por mal, a gente sabia disso. Só que eu cortei logo, Marta, e eu digo isso para todo mundo. Isso foi uma fase dele. Bater não podia. Eu sempre falei para ele, sabe? E talvez por eu ser sempre super assim, meiga e carinhosa, quando ele fazia isso, eu ficava séria. Eu nem brigava, não fazia cara feia, não. Eu falava com ele, segurava assim com carinho, né? As mãozinhas, mais firme. Bater, não. E mostrava a figura que a gente tinha, né? Tanto no PEX quanto na rotina visual do TIT, que bater é proibido. Bater não pode nunca, em ninguém, né? Regras da casa. Não Bater podia, porque proibido. bater é proibido, porque ele ia crescer, ele ia, como está agora, 1,90, ia ficar igual o pai. E imagina se ele continuasse a fazer isso quando estava, né, incomodado. Então, eu já cortei no início. O que ele fazia, às vezes, no nervosinho dele, às vezes, ele começa a fazer assim, tem os dedos que ele faz, que são os 3 primeiros dedos só, sabe? Geralmente da mão esquerda. E sabe quando fica assim, come a carninha toda e fica vermelho? E aí, às vezes, eu ainda vejo ele fazendo assim, aí olho para ele, Edinho, aí ele ri, né? Porque aí ele se toca, né? Não é legal. Mas eu também, ó. Você faço a mesma coisa. Tô com band-aid por isso. Porque se já tá doendo e ficar mexendo, aliás, doendo, não sei, acho que ele nem sentia muita dor, né? Ele é meio insensível à dor, digamos assim, porque ele caía, não chorava, ele se batia, não chorava, assim, esbarrava, né, no móvel e não chorava. Então eu achava, né, e ele diz, né, que não dói, mas bom, ficar cafucando não vai cicatrizar nunca. E isso é o bacana daquela parte
cognitiva, quando a gente alcança a cognição, olha, não é que você não sente, tudo bem, mas não vai curar, vai ficar aberto, né, para sempre. Aí ele já, sabe, faz sentido. E tem que fazer sentido. O que fizer sentido para os nossos filhos, os clientes, os alunos, vai ficar muito difícil de modificar, Claro, né? claro. Outra dúvida que a gente tem, assim, nós, os seguidores, é assim, ele chegou a ser medicado? Como é que foi esse processo de tratamento medicamentoso? Não, ele não chegou a ser medicado e não foi nem por preconceito, tá? Porque ele teve uma tentativa, ainda bem pequeno, também um momento mais desafiador, muita hiperatividade, apesar dele não ter o TDAH, ele tinha muita agitação. E aí o psiquiatra, na época, recomendou uma medicação que, se eu não me engano, Depaquene, eu não sei mais o que era. Sim. Depaquene, você é médico da... E só que, nossa, ele melhorou. Ele ficou, deu efeito, tal efeito rebote, ele ficou meu Deus, uma bola de ping-pong. Piorou demais. Então, a gente combinou, né, de ir diminuindo. Aí ele queria entrar com outra medicação, mas eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu falei, sabe, eu também fiquei meio rígida. Tipo, não, aquela não deu certo, não quero tentar de novo, não. Vou ver outra coisa. E foi quando eu comecei a ouvir falar, sabe, de umas dietas da suplementação. E sei que tem muita gente que não gosta, que não faz, que acha que não funciona, mas eu acho que pro Edinho funcionou. Que Nossa, bom ouvir isso. Que bom ouvir isso, porque existem essas coisas cientificamente não comprovado. Mas eu também, eu sou super a favor da gente iniciar de uma forma cuidando da alimentação, suplementação, e aí que bom, Marta, porque é difícil encontrar profissionais que também médicos, né, que concordem com isso. Só dia, se eu não me engano, já tem até alguma comprovação científica. E já sabe que o intestino realmente né, de crianças autistas tem certa diferenciação e que isso não sempre, mas tem os casos, que eu acho que era o caso do Adinho, e ajudou demais. O que me animou a tentar é porque não era nem intolerância, de alergia, que eu via que o Edinho tinha realmente problemas intestinais gravíssimos. Ele tinha constipação e, ao mesmo tempo, diarreia. Um dia constipação, no outro dia diarreia. Era assim o tempo todo. Dor de barriga que ele não sabia, né, explicar direito, mas a gente entendeu porque ele fazia aquele jeito de estar com a barriga. Então, eu falei, olha, se não fizer bem, o mal não vai fazer. Isso do mal não vai fazer é que me estimulou a tentar, porque nada que eu tentei fez para mim sempre foi o bom senso, sempre foram meus dias. Tentou e deu super certo. E ele ficou calmo, já não tinha aquele cômodo, talvez, né? Orgânico, aquele intestinal. a questão da interocepção, né? Eles não conseguem comunicar, mas tem alguma coisa lá dentro que está muito desagradável, né? Tem muito, muito. Então, tudo isso faz uma diferença grande. Mas é isso, a gente tem que estar um pouco assim aberta para isso, a ver se faz sentido na nossa situação, se está fazendo bem para o nosso filho. Porque todo mundo é diferente, né? Eles também têm organismos diferentes, não é só, né? Claro. Não é só o desenvolvimento neurológico, mas tem alguma ligação cérebro-intestino em Sim, algum, já é conhecido, né? não é? Já Sim. conhecido. E ele fez muito bem para o Edinho. Que maravilha. E Fátima, assim, a gente sabe que a gente tem pouco tempo agora. Eu queria que tu nos contasse do Edinho hoje. Ah, Como é que ele tá? O que que ele tá fazendo? Nos conta. Todo mundo curioso. olha, eu estou tão grata ao universo, a Deus, sabe, Marta? E o que me impulsiona a fazer seguir com o projeto Ultimate, esse é meu projeto internacional.
que é social, é voluntário, é gratuito, acho que é uma maneira de agradecer ao universo pelas bênçãos recebidas e levar a esperança, porque a única coisa que a gente tem depois do diagnóstico é a esperança. Não tem garantia, não tem, não tem nada que alguém possa dizer, um médico, um familiar, que olha, vai dar tudo certo. A gente não sabe se vai dar tudo certo, mas a gente tem esperança e a esperança empurra a gente para as direções que podem levar ao tudo certo, né? Perfeito. Eu tenho muita fé, eu sempre rezei muito, mas até isso eu falo para as mães, para os pais, até para rezar, a gente tem que rezar, sabe, direito. Não pede pela cura do autismo, não pede, sabe, para ele de repente ficar super inteligente e ir para Harvard, mas pede para ele ser feliz, para você encontrar, para a família encontrar no seu dia a dia bons terapeutas, uma escola inclusiva, um ambiente inclusivo, pessoas que te apoiem. Eu rezava para isso, sabe? Eu rezava de uma maneira pragmática, assim, é um paradoxo, né? Falar isso, mas eu pedi a Deus coisas que eu acho que Deus podia resolver, sabe? Colocar a gente e sempre colocou gente maravilhosa ao meu lado. Tô aqui falando com você, né, Ah, Marta? querida, querida. E hoje ele tá ótimo, então nos conta dele hoje. Ele está ótimo. A Edinho vai fazer dia 7 de dezembro, 27 anos. Ele está no último ano da faculdade de Economia, Administração de Empresas, Contabilidade. Ele já tem um curso técnico, trabalha como contabilista no escritório, mas aqui perto da nossa cidade. É um escritório renomado de contabilidade. É ele que faz o nosso imposto de renda, é ele que faz tudo. Ele dirige, ele tirou a carteira, que era para ele, era Um assim, o sonho. máximo top. Há 3 anos ele tirou a carteira, então ele vai para tudo quanto é lugar. Ele viaja sozinho, ele paga as contas dele, ele tem um salário, claro, né? Ele trabalha, então ele é independente. E o mais importante não é nem isso, sabe? Isso não, nunca consegui, é muito difícil. Gente, não é isso. O mais importante é se ele está bem, sabe? Se nossos filhos estão conseguindo praticar seus hiperfocos, que os hiperfocos eles dão um gás para os autistas, que é uma coisa assim incrível. Poder passar um tempo no hiperfoco, fazer do hiperfoco um estudo, trabalho, é a coisa mais maravilhosa. Maravilhoso. Para Edinho são números, né, contas. Para uma outra pessoa é a arte, né, pintar, e porque todo mundo é diferente. Então, contanto que eles estejam bem por dentro, eu acho que não tem motivo para a gente, sabe, ficar lamentando a falta de normalidade, de ser igual aos outros. Eu não sei se o Edinho vai casar. O Edinho, de vez em quando, né, ele fala que queria se aproximar de uma menina, mas ele é muito tímido, né? Ele queria muito, ele quer logo casar e ter filho, né? Porque o exemplo dele são os pais dele. Sim, claro. Ele quer resolver Mas, já. Pular a etapa do namoro, já quer casar e ter filho. já quer casar e A ter filho. concluir com ele. Olha, não é por nada, não. Eu vou dar uma de mãe coruja, porque quem tiver essa sorte de ter uma pessoa tão íntegra, tão honesta, sabe, como Edinho, porque o Edinho acha um absurdo esses caras que ficam aí, sabe, casados e com outras, saindo contra as mulheres. Não, o amor tem que ser amor para sempre. Ser uma mulher de sorte, com certeza. É só. Fora que ele sabe lavar, passar, cozinhar, arrumar a casa, porque aqui em casa todo mundo tem que saber fazer tudo. Então, eu estou muito agradecida a Deus, sabe, Marta? Eu espero que para todo mundo tenha um desenvolvimento eterno, contínuo, porque o autismo é para a vida toda. Eu sempre falo isso, é autista ao longo da vida, e essa vida tem que ser uma vida bacana, que vale a pena e onde eles sejam incluídos em todos os sentidos. Eu queria reforçar assim, 3 coisas antes da gente finalizar, que a Fátima tem compromisso, eu tenho que atender, enfim. Primeiro, pontos para a gente levar. Assim, esperança. Se a gente não acreditar, a gente não vai seguir. Então, a gente tem que acreditar. Tem que acreditar
e respeitar o tempo da criança. Não é uma regra de bolo, não é uma receita de bolo, que todo mundo tem que ter as mesmas terapias. Então, cada um tem a sua forma de reabilitar. Segundo ponto que tu colocaste, que eu acho que é super importante, é não desistir, tá? Vai dar, vamos continuar, vamos trocar o jeito, vamos continuar. Terceiro ponto, se conectar com a criança. Se ele está deitado no chão, olhando a rodinha girar, eu vou deitar e olhar para ver o que ele está vendo. O que ele está E vendo? para ele entender que eu tô afim de entender ele. Isso. Né? O que chama a atenção dele? Uma dica, por exemplo, aqui rapidinho, uma dica para todo mundo que eu fazia com o Edinho, quando alguma coisa chama, porque o Edinho era de um tipo de autismo que ficava, parecia que estava no mundo dele, né? Até eu descobri que não era o mundo dele, é porque estava acontecendo, podia não ser tão interessante. Quando ele deixava de fazer uma estereotipia ou alguma coisa e olhava, mesmo que eu não entendesse, eu falei, opa, aquilo ali chamou a atenção dele. Se eu fosse o Edinho, né? O que seria aquilo? Sabe? Aí eu ia ver se era um barulho, uma música, pode ser tanta coisa que a gente não está se tocando, né? Uma pessoa que de repente entra, um vizinho esse vizinho que ele gostava, que passava pela janela e dava um tchauzinho, sabe o que era? Então a gente observa nossos filhos e ouvir menos coisas, achando, ai meu Deus, tadinho, né? Que pena que ele não fala. A gente tem que ser forte, pai, mãe. Não convive com a gente. Não é por maldade, eu sei. Eu sei que a sociedade ainda não está preparada para o comportamento autista, ainda não. Mas ficar fora da nossa casa, ali voz, mas ai, Perfeito. que papo bom. Eu não sei se tem pergunta, gente. O som tá falhando um pouco, mas eu acho que a gente nem vai ter como. De repente, o pessoal me manda algumas perguntas e em algum momento eu te passo e a gente depois faz isso. E a última coisa que eu acho que é uma coisa que tu falou, que tem que ficar também, assim, para os pais, é o seguinte: os pais têm um medo do hiperfoco. Ah, ele gosta de letra, tira as letras da frente. Ele gosta. Gente, a gente tem que entender o hiperfoco, a gente tem que valorizar, a gente tem que. Para ver, o Edinho sempre gostou de números, o Edinho trabalha com números. Então, o hiperfoco não é o inimigo da criança autista. O hiperfoco talvez seja o melhor amigo. E a gente tem que incentivar isso. E isso não afastar. Tá posto. O hiperfoco não é o inimigo, é o melhor amigo. Gostei. Faz um texto sobre isso, Marta. Vamos Muito fazer. bom. O hiperfoco ele tem que ser o nosso aliado e não o nosso inimigo, né? Porque a Exatamente. gente vai ganhar ele através do hiperfoco. A única diferença, a única ressalva é essa, que se ficar o tempo todo 20 horas no hiperfoco, também não sobra muito tempo para outras coisas. Mas ficar mais no hiperfoco do que talvez outras pessoas, os irmãos, né, têm nos seus hobbies e tal, eu acho que não tem problema não, porque ele está ali aprendendo. Usar como reforçador, né? Ah, que legal, conseguiu fazer, então vamos lá para os números. Agora é nosso tempo de números. Né? E, inclusive, olha, já está quase na hora, mas eu vou falar isso ainda. O Edinho, ele não sabia dizer se estava bom, mais ou menos, sim. Eu falei, Edinho, você quer? Não quer e tal. Mas, como o hiperfoco dele era números, estatística, gráfico, ele falava que ele estava... Hoje, não, eu agora estou 60% feliz. Eu agora estou 80% chateado, entende? Claro que há muito tempo ele não fala mais assim, mas com hiperfoco, conseguia falar sobre as emoções dele. Claro! É estranho? Funciona, funciona. Né? Então, tipo assim... Querida, eu sei que a gente precisa sair, então assim, somos todos tuas fãs. Sugiro muito que leiam esse livro,
porque eu acho que é um acolhimento, assim, pra gente. Pra gente que trabalha, pra gente que é pai, pra gente que é familiar. E queria só te pedir para encerrar um pedido meio clichê, mas que eu acho que vale a pena, é que tu só feche assim, a nossa live com alguma mensagem para os pais autistas. Tudo bem. Pessoal, olha, em primeiro lugar, agradeço vocês estarem aqui nessa live de manhã, a essa hora. E o que eu posso deixar com vocês agora, porque eu sou muito intuição, né? O que eu vou falar para quem já sabe tanto sobre amor, sobre dedicação, sobre determinação, é só isso. Nunca duvidem de que o melhor que aconteceu na sua vida é o seu filho. Por mais que seja difícil, é essa criança diferente que está te ensinando as lições mais preciosas da vida, como com quem contar na hora da dificuldade, o que fazer, por que você vive, por que você luta, por que você acorda todo dia e aceita tanta coisa. Quem tem essa bênção de ter um amor dessa maneira tem tudo. Então vocês têm tudo. Nunca duvidem disso, tá? Marta, Fátima, obrigada por existir, obrigada por essa oportunidade. gratidão a você demais. Depois a gente se fala, A tá? gente se fala sempre. Beijos. Beijo, pessoal. Obrigada. Luísa. Tchau, Luísa.